que envolve debate doutrinário a respeito da necessidade de prova do dano moral. Inicialmente há o chamado dano moral subjetivo, aquele que necessita ser provado. E por outra via, há o chamado dano moral objetivo, que é presumido ou, em latim, in re ipsa. O dano moral objetivo ou in re ipsa é presumido em muitas situações e o que se percebe na prática da jurisprudência do STJ é que o STJ tem ampliado os casos de dano moral objetivo ou dano in re ipsa. Cito para vocês o teor da súmula 403 do STJ, súmula recente, que prevê que, no caso de uso indevido de imagem para fins patrimoniais, o dano moral não necessita de prova. O dano moral é presumido. Súmula 403 do STJ trata do uso indevido de imagem para fins patrimoniais, que gera o dano in re ipsa. Eu digo a vocês que esse tema, essa última classificação é polêmica, porque existe uma divergência se, em regra, no Brasil, o dano moral é subjetivo, ele necessita ser provado, ou se ele é objetivo, se ele é presumido. Eu particularmente entendo que o dano moral, em regra, ele deve ser provado, principalmente porque no Brasil existem pedidos descabidos de indenização por dano moral. Todavia, muito cuidado, porque em muitos casos concretos, o dano moral é presumido, como, por exemplo, na hipótese de morte de pessoa da família. Bom, questão importante e que vocês devem tomar cuidado é que há uma ampliação do conceito de dano moral e uma ampliação do conceito de dano na realidade brasileira. E aí eu destaco duas questões. Primeiro, hoje nós temos pedidos de indenização na prática que no passado nem se cogitava. Esse é um ponto importante, novas situações de dano. E um outro ponto também relevante é que existem novas categorias de dano. Nesse sentido, o STJ acabou concretizando a ideia de que o dano estético constitui uma terceira modalidade de dano cumulável com o dano moral. O STJ editou a súmula 387, prevendo que o dano estético é cumulável com o dano moral. E o STJ acabou aperfeiçoando uma outra súmula do ano de 92, a súmula 37, que já previa a acumulação do dano moral com o dano material numa mesma ação, o que é, de forma corriqueira, percebido pelos aplicadores do direito, essa chamada cumulação dupla. Porém, atentem, hoje a acumulação de danos não é somente uma acumulação dupla, é uma acumulação tripla, diante da possibilidade de acumulação dos danos materiais, morais e estéticos. Muito bem, tema também que gera perplexidade é a questão da quantificação do dano moral. Inicialmente, eu digo a vocês que existem tentativas de tabelamento do dano moral. Os civilistas não veem com bons olhos essas tentativas. Afinal de contas, o eventual tabelamento do dano moral pode representar afronta ao princípio da isonomia, aquela máxima de Aristóteles, de Rui Barbosa, segundo a qual deve-se tratar de maneira igual os iguais e de maneira desigual os desiguais. Se vem uma lei e tabela o dano moral, há um tratamento igual de quem é desigual. De qualquer maneira, existem muitas variações jurisprudenciais no Brasil a respeito da quantificação do dano moral. É muito comum em nosso país que essa quantificação seja em salários mínimos. Se bem que existe um debate interessante sobre a inconstitucionalidade de se fixar a indenização em salários mínimos. Porque, afinal de contas, o artigo 7º, inciso 4 da Constituição, veda que o salário mínimo seja utilizado para outros parâmetros que não sejam a de remuneração dos trabalhadores. De qualquer maneira, faço aqui a pontuação que é feita pelo professor Nelson Neri, de uma interpretação conforme, no sentido de que fixar a indenização por dano moral em salário mínimo em nada prejudica o trabalhador. Afinal de contas, esse é o alcance do artigo 7º da Constituição, quando consagra o princípio do protecionismo do trabalhador. Bom, quais são os parâmetros para a fixação do dano moral, segundo a jurisprudência, especialmente a jurisprudência do STJ? Bom, nós temos alguns parâmetros conhecidos. Primeiramente, extensão do dano, artigo 944 do Código Civil. Por uma questão de bom senso, quanto maior o dano, maior o valor da indenização.
Cito como exemplo o julgado do STJ da explosão de uma plataforma de petróleo ocorrida no Rio de Janeiro, em que o STJ aplicou o seguinte raciocínio: se a pessoa morre e deixa um número maior de familiares, um número maior de vítimas do evento, maior será a indenização. Então, esse é o primeiro parâmetro, a extensão do dano, que está no artigo 944 do Código Civil, que consagra o princípio da reparação integral. Um segundo parâmetro é o grau de culpa dos envolvidos, o que é retirado do artigo 944, parágrafo único, e do artigo 945. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que é preciso verificar a contribuição causal de todos os envolvidos para o evento danoso. O grau de culpa do agente, o grau de culpa da própria vítima, se a vítima contribuiu para o evento danoso, e também eventual culpa de terceiro que também participou nessa situação de concausalidade. Nessa linha, o artigo 945 do Código Civil prevê que, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a indenização deverá ser reduzida por equidade pelo juiz. Temos nesse artigo a chamada redução equitativa da indenização, que vale não só para o dano moral, mas também para as outras modalidades de dano, como é o caso do dano material. Então, vimos esses dois parâmetros, extensão do dano, grau de culpa dos envolvidos. É preciso investigar profundamente a situação fática, verificando a chamada contribuição causal. Como terceiro critério, o STJ aplica as condições gerais dos envolvidos, condições econômicas, condições sociais, condições culturais, condições até psicológicas. Reiteradamente, o STJ faz uma análise sociológica da responsabilidade civil, verificando as circunstâncias do caso concreto para a fixação da indenização. Um quarto parâmetro é aquilo que é chamado de intuito pedagógico ou intuito punitivo da indenização por danos morais. Esse é um tema de grande debate no direito brasileiro. Muitos juristas afirmam um intuito educativo ou pedagógico, o que me parece o melhor caminho, é a tese com a qual eu concordo, e outros, por outra via, afirmam que haveria um intuito punitivo, uma indenização fixada para que, efetivamente, o agente causador do dano não repita aquela conduta. A minha opinião é que, no Brasil, na verdade, não existe um intuito punitivo efetivo, já que as indenizações no Brasil não são fixadas com valores consideráveis. As indenizações no Brasil são fixadas com razoabilidade. Na verdade, com razoabilidade, na prática, significa valor baixo de indenização, porque aí entra o último critério que é adotado pelo STJ e pelos nossos tribunais. A jurisprudência acaba entendendo que a indenização por dano moral não pode gerar enriquecimento sem causa do ofendido, nem a ruína do ofensor. Repito, segundo a jurisprudência brasileira, a indenização por dano moral não pode gerar enriquecimento sem causa do ofendido, nem a ruína do ofensor. Por isso, as indenizações são fixadas com prudência, o que significa, na prática, um valor baixo. É preciso repensar essa ideia no Brasil, para que as empresas não reiterem as suas condutas, muitas vezes na prática, de desrespeito aos direitos do cidadão, como acontece, por exemplo, na esfera do direito do consumidor. Nesse ramo, aliás, do direito do consumidor, hoje, o dano moral tem grande aplicação, como nas hipóteses em que você adquire um produto e esse produto lhe causa danos. Mas atenção, não é só no direito do consumidor que hoje o dano moral tem incidência. Cuidado e atenção, porque também no ramo do direito de família, o dano moral tem grandes repercussões concretas no direito brasileiro. Hoje se discute, por exemplo, no Brasil, a possibilidade de que um pai indenize o filho por um abandono afetivo, a chamada teoria do desamor. Também se discute a reparação de danos morais na relação casamentária, no casamento, na relação convivencial. Na verdade, o que nós temos na prática é que o dano moral é um dos temas que tem grande incidência para todo o direito privado. O dano moral, ele se espraia por todos os ramos do conhecimento e chega a atingir o direito público pela possibilidade também de responsabilidade civil do Estado
pelos danos morais causados